O país da OTAN pode reforçar sua viragem a favor da Rússia, diz mídia norte-americana. Um país europeu tem atualmente um primeiro-ministro a favor das melhores relações com a Rússia e o presidente pode também virar a ser pró-Moscou, segundo a Bloomberg. O resultado da próxima eleição presidencial da Eslováquia pode consolidar o curso da aproximação do país com a Rússia, buscado pelo primeiro-ministro Robert Fico, que está retornando, escreveu no sábado da agência norte-americana Bloomberg. Com o retorno de Robert Fico ao poder no ano passado, a Eslováquia tem se aproximado das políticas da Hungria, do primeiro-ministro Viktor Orbán, tornando-se um dos países mais pró-russos da Europa. A Eslováquia ainda honra formalmente seus compromissos com a União Europeia e a OTAN, mas a mudança tem sido dramática. A eleição presidencial do próximo fim de semana pode acabar consolidando essa trajetória, indica o artigo. Enquanto isso, o favorito na corrida eleitoral é o candidato presidencial Peter Pellegrini, que compartilha as opiniões de Fico e defende paz e tranquilidade na sociedade eslovaca. A visão de Fico de uma política externa eslovaca soberana significa se recusar a fornecer qualquer ajuda militar à Ucrânia. Ele repreendeu desafiadoramente os aliados da União Europeia por sua falta de ambição de alcançar a paz na Ucrânia durante as recentes conversas em Paris, aponta a Bloomberg. Na semana anterior, o governo da República Tcheca suspendeu as consultas governamentais em Bratislava devido à discordância na política externa, enquanto a França decidiu não convidar representantes eslovacos para novas negociações sobre o processo de paz na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia diz que propostas dos Estados Unidos para discutir controle de armas são hipocrisia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse à Sputnik que as propostas dos Estados Unidos de iniciar uma discussão sobre o controle de armas com a Rússia é um exercício de hipocrisia e demagogia. Anteriormente, o representante permanente norte-americano nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, diz que os Estados Unidos queriam entrar em discussões bilaterais sobre o controle de armas com a Rússia e a China sem estabelecer condições prévias. As declarações dos Estados Unidos nas Nações Unidas afirmam o Ministério das Relações Exteriores e evidenciam que os funcionários norte-americanos claramente não se preocuparam em se familiarizar com o texto da mensagem do presidente russo Vladimir Putin à Assembleia Federal da Federação da Rússia, datada de 29 de fevereiro deste ano. O discurso expõe de forma abrangente as nossas avaliações fundamentais desse tipo de exercício de hipocrisia e demagogia no contexto da política de Washington de infligir derrota estratégica à Rússia, destacou o Ministério. A declaração da diplomata estadunidense, feita na sessão de hoje, 18 de 3 de 2024, veio logo após a vitória recorde de Vladimir Putin nas eleições presidenciais do país. A Rússia está pronta para discutir questões de segurança e estabilidade nos aspectos que afetam diretamente seus direitos de segurança, disse a pasta. Entretanto, somos convidados a conduzir o diálogo exclusivamente nos termos dos Estados Unidos e apenas sobre questões que sejam do interesse de Washington, concluiu. Analista explica o que é a zona tampão proposta por Putin na Ucrânia e por que seria importante. Em uma coletiva de imprensa sobre os resultados das eleições de 2024, o recém-reeleito Vladimir Putin afirmou que a Rússia poderia ser forçada a criar uma zona tampão nos territórios atualmente controlados por Kiev. O presidente Vladimir Putin disse aos jornalistas no domingo que uma potencial zona tampão poderia ser criada para evitar que Kiev bombardeie os territórios da Rússia com armas de padrão da Organização Tratado do Atlântico Norte em sua posse. Mais tarde, naquele dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, explicou que a medida proposta pelo presidente seria necessária para impedir ataques contínuos de artilharia e drones de Kiev contra áreas residenciais e instalações civis da Rússia. Elas só podem ser protegidas criando um certo corredor, uma certa zona tampão, de modo que quaisquer meios que o inimigo possa usar para atacar estejam fora do alcance, diz Peskov aos repórteres. É necessário distinguir a que tipos de zonas tampão se referem, disse Sergei Poletayev, analista político russo. O primeiro tipo é estabelecido como resultado de um acordo de cessar-fogo, o segundo é estabelecido como resultado de ações enérgicas de uma das partes. No nosso caso, a segunda opção parece ser mais relevante, é quando uma das partes organiza uma operação militar para garantir uma determinada zona de segurança fora de suas fronteiras, citando o fato de uma ameaça vir de um estado vizinho, disse um especialista. De acordo com Poletayev,
A Rússia tentou negociar uma espécie de zona tampão com outros participantes dos 4 da Normandia no âmbito dos Acordos de Minsk de 2014 e 2015 para garantir a segurança dos civis de Donbás em meio ao bombardeio indiscriminado da Ucrânia na região. Isso foi formulado com a retirada de armas pesadas da linha de demarcação. No anexo, os acordos de Minsk, estas zonas foram até desenhadas no mapa, disse o analista. Contudo, Kiev não cumpriu os acordos, enquanto os apoiadores ocidentais da Ucrânia admitiram mais tarde que usaram os acordos de Minsk como uma pausa operacional para a escalada militar ucraniana. A profundidade da zona tampão depende do tipo de armas que serão utilizadas pelos militares ucranianos, continuou Polatayev. Se estamos falando de canhões ou artilharia de foguetes, então são aproximadamente 40 a 50 km. Ou seja, os sistemas de artilharia ocidentais mais comuns usados pelos ucranianos são os obuseiros M777. Eles têm um alcance de 20 a 40 km, dependendo do tipo de projeto que eles usam. O alcance de disparo do sofisticado projeto guiado Excalibur é de pouco mais de 40 km. Os sistemas Grad, incluindo versões atualizadas ou Tcheco RM-70 Vamp, também tem um alcance de até 40 km. Essa é a profundidade, isto é, estamos falando de privar o inimigo da possibilidade de um bombardeio massivo de Belgorod, de outras cidades fronteiriças russas. Ao mesmo tempo, porém, a zona tampão não impedirá o inimigo de atacar o território russo com drones e mísseis de longo alcance, observou o analista. Mas recentemente a Ucrânia intensificou os ataques de drones contra instalações russas, enquanto uma conversa interceptada de altos oficiais alemães expôs os seus planos de usar mísseis Taurus contra instalações civis na Rússia. O míssil cruzeiro Taurus possui um alcance de tiro de até 500 km. A julgar pela retórica do governo de Kiev do Ocidente coletivo, eles não estão dispostos a manter negociações sobre a cessação das hostilidades que infligem danos à população civil russa, observou Polatayev. Portanto, segundo o analista, a única solução para este dilema é afastar a linha de frente das fronteiras da Rússia. Os bombardeios, a incursão da Ucrânia das regiões fronteiras da Rússia deixam Moscou com pouco ou nenhuma outra escolha, acredita Polatayev. O presidente russo Putin abordou a criação de uma zona tampão em 13 de junho de 2023, em resposta às incursões da Ucrânia, aos ataques de sabotagem aos bombardeiros do território russo. A possibilidade de bombardear o nosso território a partir da Ucrânia continua real, disse o presidente em uma reunião com repórteres de guerra que cobrem a Operação Militar Especial Russa. Aqui estão várias soluções. Primeiro, reforçar a eficácia da luta contra a bateria de artilharia, mas isso não significa que não haverá ataques com mísseis contra o nosso território. Mas se isso continuar, aparentemente teremos de considerar a questão, e eu estou dizendo isso com muito cuidado, de criar uma zona tampão no território da Ucrânia, a uma distância tão grande, onde seria impossível chegar ao nosso território. Putin observou na época que o Kremlin precisava ver como a situação evoluiria. À medida que os ataques de sabotagem às ações terroristas da Ucrânia contra civis russos continuam, Moscou parece redobrar sua atenção na consideração desta opção. As pessoas votaram não só em Putin, mas também em uma Rússia mais vibrante, disse Scott Ritter. O ex-funcionário analisou as eleições presidenciais da Rússia, que caracteriza como demonstrando uma forte vontade popular de renovação proposta pelo presidente incumbente. As eleições presidenciais da Rússia terminaram no domingo 17 de 3 de 2024, com uma grande maioria dos eleitores optando por manter o atual presidente Vladimir Putin no cargo para um novo mandato de 6 anos. Mais de 77% dos 112,3 milhões de eleitores russos votaram entre sexta-feira e domingo, o que representa o maior comparecimento de eleitores da história moderna do país. É importante ressaltar que esses números significam que as pessoas votaram não apenas em Vladimir Putin, mas na Rússia como um todo, avaliou Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Eles votaram na manutenção do sistema e na defesa da nação. Aconteceu que Vladimir Putin é um homem que vai personificar os desejos da nação pelos próximos 6 anos, apontou Ritter, e lembrou que, no período que antecedeu as eleições presidenciais de 2024 na Rússia, o governo estava em processo de redefinição do país. Tivemos uma nova política externa aprovada no verão passado que caracterizou a Rússia como uma grande civilização. A Rússia colocou o objetivo de ser autossuficiente e nunca mais deixar arrastar para o abismo profundo que existiu na década de 1990, disse ele. O ex-funcionário sugeriu que, sob o novo mandato de 6 anos do presidente Vladimir Putin, veremos uma Rússia em transição, uma Rússia que continua a ser redefinida em termos de como ela interage com um novíssimo mundo multipolar. Para Scott Ritter, nos próximos 6 anos testemunharemos uma economia russa vibrante que vai se redefinir e se integrar à economia global. E que Putin supervisionará uma Rússia mais vibrante, uma Rússia que introduz sangue novo na combinação política.
OTAN inicia a construção de sua maior base na Europa, que se situará perto da Ucrânia, relata a mídia. A Romênia começou a trabalhar na construção de uma base aérea que se tornará a maior instalação da OTAN na Europa. De acordo com a Euronews, a base está localizada perto da cidade de Constanta, no Mar Negro, a cerca de 130 km da fronteira com a Ucrânia. Quando a expansão da 57ª Base Aérea da Força Aérea da Romênia, Mihai Oglanisseanu, estiver completa, ela poderá receber permanentemente cerca de 10 mil militares da Organização Tratado Atlântico Norte e seus familiares. No novo contexto geopolítico, com uma guerra na fronteira, o desenvolvimento da base fortalece o flanco oriental da OTAN. Avança Euronews, referente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Destaque que o extenso projeto que custará a Bucareste 2,5 bilhões inclui uma nova pista de pouso e decolagem, hangares de aeronaves, depósitos de combustíveis e armazém de munição. A base também contará com acomodações para pessoal, escolas, jardim de infância, lojas, até mesmo seu próprio hospital. A instalação está localizada no aeroporto internacional Mihai Oglanisseanu, perto da cidade portuária de Constanta, no Mar Negro. Atualmente, na instalação estão estacionados 5 mil soldados da OTAN, principalmente norte-americanos. A infraestrutura básica para a expansão está sendo montada no local, disse a Euronews, acrescentando que a eventual plano é conectar a pista existente na base com a nova e ligar a infraestrutura do aeroporto internacional. A BID não forneceu um prazo para a conclusão do projeto. Especialistas explicam vitória de Putin nas eleições. A Rússia será um estado forte. O triunfo do presidente Vladimir Putin nas eleições que terminaram neste domingo consolida o poder da Rússia no mundo e abre novos caminhos para a multipolaridade global e a modificação das instituições internacionais que atualmente só servem aos países ocidentais, afirma especialistas consultados pela Sputnik. Para o professor de Relações Internacionais Carlos Manuel Lopes Alvarado, da Faculdade de Estudos Superiores Aragão, da Universidade Nacional Autônoma do México, a primeira coisa a destacar são as cerca de 90 milhões de votos a favor do presidente Vladimir Putin, um número que muitos líderes ocidentais gostariam de obter. Muitas pessoas dizem que não há surpresa, e há uma surpresa. A elevada taxa de participação dos cidadãos, a elevada taxa de pessoas envolvidas no processo eleitoral nos fala do envolvimento do interesse da sociedade russa que vê em quem os vai dirigir por mais 6 anos, disse o acadêmico. A sociedade russa decidiu dar um apoio ainda mais sólido ao seu presidente, por isso Vladimir Putin, se antes tinha confiança em suas decisões, agora podemos dizer que pode ousar tomar mais decisões, que por trás dele toda a sociedade russa o apoia, disse o especialista. Para a professora Imelda Ibanez, do Centro de Estudos Internacionais da UNAM, com especialidade em História Diplomática da Rússia e sua política externa pela Universidade Estatal de São Petersburgo, o apoio massivo ao presidente Putin se deve ao fato de que a maioria da população entende que todo o trabalho que o atual governo tem realizado é em defesa do interesse nacional da Rússia e no reforço de sua presença no mundo. A Rússia sempre será um Estado forte, um Estado que decide com base no seu interesse nacional e que o projeta como tal. E o maior exemplo foram estes 2 anos de uma decisão muito importante que tomaram como líderes defendendo o interesse e sua segurança nacional como Estado, disse Ibanez. Segundo a acadêmica, o apoio eleitoral que o presidente recebeu também tem a ver com a forma como o governo russo enfrentou as sanções ocidentais impostas após o início da operação militar especial na Ucrânia, e que a população russa pensava que seria muito difícil de suportar. Viram que puderam contrariar. Pense que é um ponto a favor do governo manter essa posição de tê-la a favor da eleição da sociedade russa, afirma a especialista. Segundo a acadêmica, os resultados do dia das eleições russas ratificam a visão que começou há 2 décadas, quando o presidente Putin se tornou mandatário pela primeira vez e reconfigurou toda a estrutura política interna e externa do país. Ibanez explicou que a população russa está muito consciente de que Putin continuará com a mesma política que iniciou em 2000 e que modificou uma estrutura que não beneficiou a maioria da população, mas apenas uma elite quando caiu a União Soviética no início da década de 1990. Ele sempre tem em mente quem foi o presidente Vladimir Putin, junto com toda a sua equipe e seu gabinete presidencial, que ajudou a reconfigurar esta posição da Rússia. E é por isso que eles também têm esse apoio, especialmente neste momento, explicou. Está sendo aprovado porque é o resultado de todas estas disposições que surgiram há 20 anos para liderar e defender a Rússia e seu interesse nacional, disse a professora. Lopes Alvarado afirmou, entretanto, que a retumbante vitória de Putin nas eleições representa a consolidação da Rússia a nível internacional e abre o caminho para modificar as instituições internacionais que historicamente serviram ao Ocidente. O momento é certo
O momento é certo, e a Rússia sabe disso. O momento é certo, e a Rússia sabe disso. O Ocidente é um animal ferido, os Estados Unidos são um animal ferido. O seu poder está enfraquecendo e é neste cenário que a Rússia pode consolidar o seu poder para modificar as instituições internacionais que apoiam o poder do Ocidente, disse o professor. É o momento certo para um grupo de países liderados pela Rússia e pela China começar a modificar as instituições globais para procurar um rearranjo, concluiu. Forças da OTAN na Ucrânia se abstêm do combate, mas mantêm informantes em campo, diz mídia. Até agora a OTAN não envolveu suas tropas nos combates na Ucrânia, mas mantém informantes no terreno para monitorar os desenvolvimentos, determinar a eficácia das armas fornecidas e identificar possíveis casos de desvio da ajuda fornecida, informou a mídia espanhola nesta segunda-feira, 18 de 3 de 2024. De acordo com o jornal El País, alguns destes informantes não oficiais são militares estrangeiros são reformados, que atuam como mercenários com as Forças Armadas Ucranianas. Fontes dos Estados Unidos da Ucrânia foram citadas como tendo dito que Washington estava particularmente ativo no monitoramento da utilização da ajuda pelos militares ucranianos, tanto através de um canal de comunicação entre a sua embaixada e as autoridades ucranianas, como através de canais não oficiais. Após uma conferência sobre a Ucrânia organizada em Paris no final de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia. E embora não tenham sido alcançado consenso a este respeito, nada pode ser descartado. No dia 10 de março, o ministro das Relações Exteriores polonês Radoslaw Sikorski disse que as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte já estavam presentes na Ucrânia, mas não deu detalhes do seu tamanho e país de origem. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia tomou conhecimento das observações de Macron e que alguns dos países que participaram da reunião em Paris sobre a Ucrânia fizeram uma avaliação bastante sábia dos perigos potenciais de estarem envolvidos em um conflito com a Rússia. Líderes europeus teriam discutido secretamente o envio de tropas para a Ucrânia, diz especialista. A ideia de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia poderia ter sido discutida entre os líderes europeus em um círculo estreito, no contexto da crescente probabilidade da derrota das Forças Armadas da Ucrânia, aponta o analista Salem Al-Khatib, do Jerusalem Post, citando especialistas em condição de anonimato. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron admitiu em uma entrevista ao Le Parisien que a França poderia conduzir na Ucrânia operações para fazer frente às tropas russas. A ideia de enviar tropas para a Ucrânia poderia de fato ser discutida entre os líderes europeus, embora em um círculo muito estreito, em um ambiente secreto, dada a crescente probabilidade de derrota ou colapso das Forças Armadas da Ucrânia e suas implicações para a segurança nacional europeia, escreveu o autor citando especialistas anônimos. Ele observa que a declaração de Macron sobre o possível envio de tropas da Ucrânia pode ter sido um vazamento deliberado de informações para sentir pulso ou aumentar a pressão sobre os Estados Unidos a fim de acelerar o fornecimento de assistência à Ucrânia por temor de envolver seus aliados europeus em um confronto direto com a Rússia. Al-Khatib enfatizou que as palavras de Macron são um evento político sério que o colocou em uma posição difícil. Anteriormente, Macron disse que a União Europeia concordou em criar uma nona coalizão para ataques profundos para fornecimento à Ucrânia de mísseis de médio e longo alcance. Ele também disse que a França fará tudo para garantir que a Rússia não ganhe esta guerra. Segundo ele, os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, mas o consenso ainda não foi alcançado, mas nada pode ser descartado. Empresa russa desenvolve estação de supressão de drones FPV para proteger veículos blindados. A Associação de Produção Científica Russa, Kaysant, desenvolveu uma estação de cúpula K-1000 que suprime drones FPV. O equipamento é projetado para a produção de veículos blindados e carros, informou Sputnik Alena Balandina, diretor de desenvolvimento da empresa. A empresa desenvolveu um supressor de drones FPV do tipo cúpula K-1000, projetado para instalação em meios de transporte, carros, tanques e veículos de combate de infantaria. Esse sistema de guerra eletrônica é elaborado no fato de forma de uma maleta e pesa apenas 2 kg, por isso é muito cômodo para transportar e instalar, detalhou a interlocutora da agência. Segundo ela, esse sistema abafa drones do adversário em 2 frequências, nas quais voam os drones FPV 800 e 900 MHz.
Em um futuro próximo, a ISANT planeja desenvolver sistemas similares operando em 3 e 4 bandas de frequência, 2.400 e 5.800 MHz adicionais. A diretora observou que a empresa já iniciou a produção em série de Camil. O sistema recebeu as primeiras encomendas do governo de Moscou. As negociações estão em andamento sobre as entregas em massa de maletas anti-drone para a zona de operação militar especial. Militares da OTAN estão presentes na Ucrânia e morrem em grande número, diz Putin. Militares de países da OTAN estão presentes na Ucrânia. Não há nada de bom para eles nisso, porque eles estão morrendo lá em grande número, disse ao jornalista o atual chefe do Estado da Rússia, Vladimir Putin. Os militares da OTAN estão presentes lá, na Ucrânia. Nós sabemos, ouvimos falar francês e inglês. Não há nada de bom para eles nisso, em primeiro lugar porque eles estão morrendo lá, e em grande número, disse Putin. Ele também ponderou sobre a ocorrência de um potencial conflito em grande escala entre a OTAN e a Rússia, alertando que isso não poderia ser descartado. O presidente francês Emmanuel Macron sugeriu no mês passado que o Ocidente não pode excluir a possibilidade de enviar soldados para ajudar a Ucrânia. Mais tarde, ele também descreveu a Rússia como país adversário, insistindo, no entanto, que Paris não estava travando guerra com Moscou. Em ato de desespero, o secretário-geral da OTAN apela ao Azerbaijão para fornecer assistência a Kiev. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que chegou em visita ao Azerbaijão neste domingo, 17 de 3 de 2024, pediu a Baku que forneça mais assistência humanitária à Ucrânia devido à situação extremamente difícil do país. Os aliados da OTAN estão profundamente preocupados com as consequências desta guerra em curso e prestam apoio à Ucrânia. Agradeço também o apoio tão necessário fornecido pelo Azerbaijão à Ucrânia, suplicou. Ele continuou. Além disso, quando se trata de ajuda humanitária, que é muito necessária, é crucial um apoio adicional devido à extrema dificuldade da situação da Ucrânia. A declaração foi dada em um coletivo de imprensa lá do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. A ameaça do Império de Washington requer unidade nacional russa, diz ex-funcionário dos Estados Unidos. O povo russo percebe que está enfrentando uma ameaça proveniente dos Estados Unidos, disse a Sputnik, o ex-secretário adjunto do Tesouro dos Estados Unidos, Paul Craig Roberts. Alguns russos ainda são influenciados pela propaganda americana da Voz da América e da Rádio Europa Livre durante a Guerra Fria do século XX. O povo russo compreende que enfrentou uma ameaça por parte do Império de Washington, cuja resposta requer unidade nacional, diz Roberts. Entretanto, nos Estados Unidos, disse Robert, os democratas e as empresas têm as fronteiras totalmente abertas a fim de deslocar os funcionários americanos que custam mais caro e os eleitores republicanos. A unidade na América e em todo o mundo ocidental foi destruída pelas políticas de identidade. No mundo ocidental, nenhum governo representa os cidadãos étnicos. Os governos representam apenas os interesses dominantes da elite. O ex-presidente Trump tentou mudar isso e vimos o que aconteceu com ele, destacou. Letônia pede ao Reino Unido que aumente o exército para conter a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Letônia, Krišjānis Kariņš, afirmou neste domingo 17 de 3 de 2024 que o Reino Unido deveria implementar uma política de alistamento obrigatório para aumentar seu exército e conter a Rússia. O ministro ainda pediu aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte para que prestem atenção ao modelo de defesa total, em que um grande número de cidadãos pode ser convocado no menor tempo possível. Kariņš disse ainda que a Letônia já tomou medidas necessárias, pegando emprestado elementos do sistema de recrutamento militar finlandês, que poderia ser um modelo muito bom para muitos de nós. De acordo com Kariņš, o Reino Unido, tal como outros aliados da OTAN, terá que aumentar os gastos com defesa nos próximos anos para se proteger. A publicação observa que a Letônia, que faz fronteira com a Rússia, reintroduziu o recrutamento após a eclosão do conflito na Ucrânia. Seguindo o modelo finlandês, todos os homens fisicamente aptos com idade entre 18 e 27 anos são obrigados a completar 11 meses do serviço militar. Vitória recorde de Putin traz dilemas para o Ocidente, comenta analistas. A vitória eleitoral do Vladimir Putin, eleito neste domingo 17 de 3 de 2024 para o novo mandato da presidência da Rússia, escancarou sua aprovação majoritária em meio a ataques diplomáticos e econômicos a seu governo. Para o análise ouvido pela Sputnik Brasil, a eleição traz dúvidas ao Ocidente em como prosseguir. A eleição deste ano foi tanto recorde de participação, com cerca de 74% da população se fazendo presente no processo eleitoral, quanto de votos para o candidato à presidência, que recebeu aproximadamente 87% dos votos. Em 2018, a eleição em que obteve maior porcentagem de votos, Putin foi eleito com 76,69% dos votos.
A vitória de Putin, afirmou Larissa Silva, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e pesquisadora voluntária do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval. Não é uma novidade, uma vez que os adversários não tinham a mesma força de Putin. Ainda assim, destaca a pesquisadora, foi um recorde de comparecimento da população, e isso é bem interessante devido ao contexto atual da Rússia. Alguns esperavam que, com as sanções e a pressão ocidental, a oposição crescesse e Putin perdesse um pouco da força que possui. Porém, percebe-se que isso não é o que acontece na Rússia. Dessa forma, sublinha Larissa, é perceptível que existe uma boa parte da população que apoia o presidente e a forma como ele conduz o país. Dessa mesma forma, destaca Éden Pereira Lopes da Silva, historiador, doutorando em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e Relações Sul-Sul, e membro do Grupo de Estudos 9 de Maio. A vitória de Putin é recado significativo acerca da unidade política nacional russa em torno do projeto liderado pelo presidente. Devido ao tamanho da popularidade de Putin, que oblitera qualquer outra figura, essa reeleição pode ser considerada como uma espécie de plebiscito acerca dos rumos do governo russo, afirmou o historiador. Tamanha popularidade pode ser explicada a partir de alguns fatores, explica o historiador. Em primeiro lugar, Putin foi capaz de resgatar o papel e prestígio da Rússia como um importante e respeitado país na ordem internacional disso. O segundo fator foi a estabilidade econômica alcançada no governo. Para o desgosto dos Estados Unidos, afirmam, a Rússia deixou para trás boa parte dos mecanismos econômicos do período da terapia de choque vigente a partir da década de 1990. Putin foi o segundo presidente da Rússia após a dissolução da União Soviética, encontrando um país que ainda se reestruturava econômica e geopoliticamente. Hoje, a Rússia é a 11ª economia do mundo, conseguindo crescer acima da média anual, disse Éden Lopes mesmo, diante das sanções internacionais. Boa parte dos líderes políticos ocidentais desconhecem o sistema, os valores e a forma de funcionamento da política russa, destacou Éden Silva. Eles não entenderam ainda que ingerir na soberania dos processos sociais e políticos da Rússia é inútil. Isso é invisível para os ocidentais por causa de sua arrogância positivista em achar que os seus métodos e caminhos são os únicos certos e que tudo que é diferente é algo errado ou distorcido. Para um especialista com especialização no período soviético, além de tradutor e intérprete guia, Rodrigo Yanes, o Ocidente agora está em uma encruzilhada. Talvez pudesse haver um pensamento desejoso em relação a uma votação menos expressiva, pelo menos em relação à última eleição, e isso não ocorreu disso. As sanções realmente não mostraram afetar da maneira como era esperada a economia russa. O Ocidente vai ficar cada vez mais dividido. De acordo com Yanes, as discordâncias que já existem entre os países europeus e os Estados Unidos em como prosseguir um apoio à Ucrânia se aprofundarão, uma vez que o grande apoio a Putin demonstra que há, de maneira bastante generalizada, um apoio ao governo. Apesar deles se apresentarem como um bloco coeso para a Europa, os custos dessa guerra são maiores e mais imediatos do que são para os Estados Unidos. Com as eleições norte-americanas marcadas para este ano e forte divisão partidária no tema do auxílio à Ucrânia, o resultado eleitoral dos Estados Unidos pode criar um desentendimento dentro do bloco e influenciar diretamente na continuidade ou não desse conflito, concluiu Yanes. Trump vaticina banho de sangue para a indústria automobilística dos Estados Unidos. O ex-presidente e mais uma vez candidato a presidente do país norte-americano fez previsão sombria e fala sobre o que fará quando as importações de automóveis chineses. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021, prometeu no sábado, 16 de 3 de 2024, que haverá um banho de sangue para a indústria automobilística do país se não for reeleito em novembro. Os comentários foram feitos em um comício no estado do Ohio, enquanto Trump discutia a possibilidade de uma guerra comercial crescente com a China por causa da fabricação de automóveis. O objetivo do comício era obter votos para Bernie Moreno, candidato republicano ao Senado, que Trump apoiou em dezembro de 2023, antes das primárias de Ohio, na terça-feira. Se estiver ouvindo, o presidente chinês Xi Jinping, e você e eu somos amigos, mas ele entende a minha maneira de negociar. Essas grandes fábricas de carros monstruosas que vocês estão construindo no México agora, vocês não vão contratar americanos e não vão vender os carros para nós. Vamos impor uma tarifa de 100% sobre todos os carros que cruzarem a fronteira. E vocês não poderão vender esses carros se eu for eleito, disse Trump. Segundo ele, haverá um banho de sangue por todo o país. Isso será o mínimo. Mas eles não vão vender esses carros. Eles estão construindo fábricas enormes. Ele também declarou que
Se não vencer esta eleição, não tenho certeza de que haverá outra eleição neste país. As políticas do presidente norte-americano Joe Biden criaram um banho de sangue econômico para a indústria automobilística e os trabalhadores do setor automotivo, indicou também Caroline Leavitt, porta-voz da campanha de Trump, em comentário sobre as declarações de Trump. Analista. Vitória de Putin indica que Rússia segue apostando na multipolaridade e reforço dos BRICS. A vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais da Rússia significa que o país continuará apostando em um mundo multipolar e no fortalecimento dos BRICS. O cientista político argentino e analista internacional Alejandro Padilha, a vitória do presidente Putin garante que a Rússia seguirá apostando em um mundo multipolar de várias formas, das quais é o fortalecimento do BRICS, observa Padilha. Todas as pessoas no mundo veem isso, embora os países ocidentais queiram escondê-lo. Esse é um exemplo para a América Latina, Ásia, África e o mundo árabe, opina ele. De acordo com o analista argentino, a vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais é uma lição para os Estados Unidos e a Europa. A influência internacional da vitória de Vladimir Putin é fundamental no sentido de que o mundo inteiro vê as pessoas apoiando seu líder, apoiando democraticamente através de eleições, enfrentando os ataques dos governos do Ocidente, destacou ele. Segundo Pastilha, a União Europeia e os Estados Unidos tradicionalmente recorrem a ataques e acusações. Toda vez que não gosto de um governo, não sou eu que estou dizendo isso, é a história. Eles boicotam as eleições ou interferem nelas. Estou falando da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. É uma lição para eles que o presidente Putin tenha tanto apoio de seu povo, comentou ele. As eleições presidenciais russas terminaram neste domingo. De acordo com os dados preliminares da Comissão Eleitoral Central, o presidente em exercício, Vladimir Putin, ganha com mais de 87% dos votos. O que a vitória eleitoral de Putin significa para o sul global? Pergunta. Uma característica distintiva da presidente Vladimir Putin é um apoio incondicional ao sul global, disse a doutora Anurada Shenoy, professora aposentada do Centro de Estudos Russos e da Ásia Central da Universidade Jawaharlal Nehru. Vladimir Putin venceu a sua candidatura à reeleição no último domingo, abrindo as portas para o próximo mandato de 6 anos da sua presidência. O que esperam os países do sul global no próximo mandato de Putin? Pergunta. O sul global necessita urgentemente de desenvolvimento econômico, que é o direito de escolher o seu próprio caminho de desenvolvimento, sem que este seja imposto por qualquer entidade estrangeira, afirmou a doutora Anurada Shenoy. Sobre Putin, a Rússia se concentrou especialmente nas relações com o sul global, à medida que cada vez mais estados em desenvolvimento traçam rumo no sentido do prosseguimento de uma política interna e externa independente e da adesão ao seu próprio modelo de desenvolvimento. Se comparado com a abordagem do Ocidente ao sul global, a característica distintiva da estratégia da Rússia é o apoio incondicional à parceria igualitária, de acordo com a acadêmica. Em primeiro lugar, é incondicional. Em segundo lugar, a Rússia não intervém através de mudanças de regime, sanções, assassinatos, intervenção militar, etc. Terceiro, a Rússia não está à procura de representantes para levar a cabo a sua agenda, como os Estados Unidos estão fazendo. Em quarto lugar, a Rússia não tem uma CIA operando em outros países para intervir na sua política, resume a acadêmica. As economias emergentes estão demonstrando notável resiliência e agilidade com os BRICS, um clube de grandes países ultrapassando o G7. Os países industrializados do mundo em sua participação no produto interno bruto global em termos de paridade e poder de compra. A chegada do presidente Putin ao poder em 2000 foi um momento crítico para reavivar as relações Índia-Rússia, disse Shenoy a Sputnik. Desde então, o presidente Putin tem tido um interesse especial em levar estas relações a novos patamares. Putin compreendeu a Índia e a liderança política indiana como nenhum outro líder mundial. Ele dá apoio incondicional à Índia e nunca faz julgamentos de valor. Ele não intervém em assuntos internos da Índia. Ele apoia a transferência de tecnologia e os interesses nacionais indianos. Isso fornece uma base para uma estreita cooperação Índia-Rússia. Embora a Rússia continue sendo membro de muitos fóruns multilaterais, o BRICS representa a plataforma que une diferentes continentes e formas de governo. A abordagem inclusive do grupo levou à expansão da organização em janeiro de 2024, quando o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se juntaram aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Egito e Irã. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizou em agosto de 2023 que o BRICS
não pretende substituir os mecanismos multilaterais existentes, muito menos se tornar uma nova hegemonia coletiva, mas busca formar um dos pilares de um mundo novo, mais justo e uma ordem mundial multilateral. A Rússia e os seus parceiros do BRICS propuseram uma fórmula universal atraente de inclusão, equidade e assistência mútua, disse Chenoy. Os laços de longa data de Moscou com os países em desenvolvimento que tiveram origem na era soviética foram postos à prova após a onda de sanções do Ocidente devido à operação militar especial da Rússia na Ucrânia. A maioria dos países do sul global rejeitou as restrições unilaterais e ilegais do Ocidente contra a Rússia. Quanto às proibições dos Estados Unidos da União Europeia ameaçaram prejudicar a capacidade da Rússia de comercializar e fornecer produtos agrícolas e fertilizantes, as economias emergentes, Moscou anunciou uma iniciativa para fornecer gratuitamente cereais e fertilizantes aos necessitados, doando 200 mil toneladas de trigo aos 6 países mais pobres do continente africano. O sul global também ignora as tentativas do Ocidente de apresentar a Rússia como uma ameaça mundial, enquanto o gráfico de aumento de risco do Índice de Segurança Mundial de Munique classificou a Rússia como o risco número 1. Um gráfico semelhante para Brasil, Índia, China e África do Sul viu a Rússia subir ligeiramente da 29ª posição para a 28ª posição, para depois retornar à sua posição anterior no índice emite, bem no final da lista. As tentativas de isolar a Rússia falharam, em grande parte devido à estratégia externa escolhida por Putin, segundo Chenoy. Em sua entrevista exclusiva ao diretor-geral da Ursenia Sebodina, grupo midiático da qual que faz parte de Dmitry Kislev, Putin afirmou que as elites coletivas do Ocidente têm parasitado outras nações durante os últimos 500 anos. Eles destruíram os infelizes povos de África, exploraram a América Latina, exploraram os países da Ásia e, claro, ninguém se esqueceu disso, disse o presidente russo.